ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Amém, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus. Bom dia a todos. Muito bom poder reencontrar os irmãos, né? Da gente poder estar aqui nesse espaço para podermos estudar a Bíblia Sagrada. E eu quero convidar você à oração, né? Para nós podermos pedir ao Senhor discernimento, entendimento da palavra, para podermos realmente estar com o coração aberto para receber da palavra do Senhor. Então eu quero convidar você à oração, pedindo a Deus que Ele fale conosco, que Ele nos dê entendimento da sua palavra nessa manhã, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos na Tua presença, primeiramente para Te agradecer por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. E também, Senhor, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, misericórdia pelas nossas vidas, é o que te clamamos. E oramos, Senhor, nesse momento, quando nós vamos estudar a Tua palavra, pedindo ao Senhor discernimento, Senhor. Pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento para podermos compreender a palavra do Senhor. Pedimos que a presença do Teu Espírito possa ser derramada sobre nossas vidas e que todos nós possamos ser conduzidos a um entendimento a respeito da Tua palavra. Que nossas mentes sejam levadas cativas à Tua presença e que nossos ouvidos espirituais estejam abertos, desimpedidos, para ouvirmos a voz do Senhor. Oramos a Ti te pedindo, ó Deus, abençoe esse estudo, abençoe esse momento, e que o Teu nome sejas mais uma vez exaltado e glorificado em nossas vidas e através do nosso viver. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos hoje estudar a lição de número 6 da revista que estamos estudando, né? A revista fornecida pela nossa Convenção Batista Fluminense, que tem falado sobre a vida de Paulo nesse trimestre, né? E as revistas, conforme temos dito, elas vieram nesse trimestre aí em formato digital. E hoje a lição que nós estamos estudando, que iremos estudar, é a lição de número 6. Lembrando que pela ordem, hoje deveria ser a lição 5, mas a lição 5 nós estudamos semana passada, porque nós pulamos a lição de número 4. E pulamos porque nós vamos estudá-la mais para frente, ok, meus irmãos? Então mais para frente nós iremos estudar a lição 4, porque ela tem temáticas, o seu tema está intrincado também com a questão da escatologia, isso é, a doutrina dos últimos acontecimentos. Então é interessante a gente estudar um pouco mais para frente a lição de número 4. Então hoje nós vamos estudar a lição de número 6. E a lição de número 6 tem o seguinte tema: culpado ou inocente? É uma pergunta que é feita e nós vamos tentar responder à luz das Escrituras. Nosso texto básico, para a gente iniciar a nossa conversa, na verdade, é Romanos capítulo 3, Romanos 3, do 21 ao 26. O pessoal está chegando aí, que Deus abençoe a todos, que Deus possa nos dar um bom estudo em nome de Jesus. E Romanos 3, do 21 ao 26, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Romanos 3, do 21 ao 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua ofensa deixado impunes os pecados anteriormente cometidos,
tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ser ele mesmo o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Bem, meus irmãos, hoje, através desse tema, culpado ou inocente, nós vamos tratar de uma doutrina que é básica, de uma doutrina que é muito especial para nós cristãos, que é a doutrina da justificação. Então, nesse trimestre, além de estudarmos fatos da biografia de Paulo, também vamos estudar seu pensamento, sua contribuição para a história do cristianismo. E semana passada nós falamos um pouco sobre o pensamento de Paulo a respeito da reconciliação, e tratamos então sobre a doutrina da reconciliação. Obviamente, não de maneira exaustiva, mas de acordo com diretrizes do pensamento de Paulo, porque a doutrina da reconciliação ela é muito mais abrangente do que o pensamento paulino propõe. Mas o pensamento de Paulo é muito importante nós estarmos atentos a ele, porque ele nos dá diretrizes muito grandes, né? Se é verdade que a doutrina da reconciliação não é exposta somente por ele nas Escrituras, com certeza ele é a pessoa mais usada no Novo Testamento para poder destrinchar esse assunto. E a mesma coisa é a doutrina da justificação. A doutrina da justificação, Paulo traz uma contribuição enorme para trazer luz às nossas mentes a respeito dessa doutrina, para poder esclarecer outras passagens das Escrituras, não somente dentro do Novo Testamento, mas também aquilo que já era predito no Antigo Testamento sobre a justificação pela fé. Bem, para início de conversa, eu queria ler um pequeno texto do Dr. Joel Beck, que fala sobre essa relação da justificação com a fé protestante. Porque se há algo que nos diferencia de outros segmentos chamados cristãos, é a compreensão que nós, protestantes evangélicos, temos da justificação pela fé. E a gente vai perceber, à luz desse texto, desse pequeno texto, de que a justificação ela foi a doutrina que originou a chamada Reforma Protestante. A redescoberta da justificação pela fé mudou a vida de Lutero e mudou os rumos da igreja cristã naqueles dias. E ele vai dizer o seguinte: a justificação pela fé somente foi a grande revolução espiritual e teológica de Martinho Lutero. Ela não veio facilmente. Ele havia tentado de tudo, desde dormir sob o chão duro e jejuar, até subir uma escadaria em Roma de joelhos em oração. Monastérios, disciplinas, confissões, missas, absolvições, boas obras, tudo provou ser inútil. A paz com Deus lhe escapava. O pensamento da justiça de Deus o perseguia. Ele odiava a própria palavra justiça. E ele cria fornecer um mandato divino para condená-lo. A luz finalmente raiou para Lutero quando ele meditou sobre Romanos 1,17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ele viu pela primeira vez que a justiça que Paulo tinha aqui em mente não era uma justiça punitiva que condena os pecadores, mas uma justiça que Deus livremente concede aos pecadores com base nos méritos de Cristo e a qual os pecadores recebem pela fé. Lutero viu que a doutrina da justificação pela graça somente, chamada nos dias da reforma de sola gratia, através da fé somente, que também era chamada per sola fidem, por causa de Cristo somente, solus Christus, era
o coração do evangelho e se tornava para ele uma porta aberta para o paraíso, um portão para o céu. Meus irmãos, durante muito tempo na história do cristianismo, a doutrina da justificação pela fé somente, ela foi deixada de lado, ela foi esquecida, ela ficou coberta pela poeira do esquecimento. De maneira que nos dias de Lutero, por exemplo, as pessoas acreditavam que para serem perdoadas, elas precisavam dar ofertas. Era o que era o chamado das indulgências. Para alguém ter a sua indulgência, isto é, para alguém ter o seu perdão, ela tinha que dar a sua contribuição. Interessante que a gente vê as igrejas hoje da teologia da prosperidade, a gente vê a roda da história se repetindo, né? A gente voltando ao ponto onde, por exemplo, os reformadores lutaram tanto para que a gente saísse de lá, né? Mas naqueles dias era assim, para você ter perdão, você tinha que ter altas ofertas. Quem só podia delegar perdão era a igreja, era o sacerdote e por aí vai. Havia uma burocracia, uma burocratização do perdão. Até que Lutero teve um encontro com essa verdade. Não foi somente Lutero, os reformadores, de uma maneira geral, voltaram para as Escrituras. Porque entenderam, não, o que vai nos dar o norte são as Escrituras. E perceberam que o perdão ele não é burocratizado, ele já foi desburocratizado através de Jesus. E então redescobriram a doutrina da justificação. É interessante a gente fazer essa ressalva, porque tem alguns que acham que foi a reforma protestante que descobriu a justificação pela fé. Não, foi na verdade a redescoberta da doutrina da justificação pela fé somente que gerou o que nós chamamos de reforma protestante. E nós, de segmento batista ou outros de segmento evangélico protestante, nós somos herança de todo esse movimento, de toda essa redescoberta, de que nós somos justificados não pelas nossas obras, de que nós não somos justificados pelo que fazemos. A nossa justificação vem de Jesus, vem de Cristo, vem do Filho de Deus. Pois bem, feito essa introdução, vamos tentar responder biblicamente o que é a justificação. Bem, já vimos que ele é um pilar importante na história do protestantismo. Da fé evangélica, ele é um pilar importante. Na nossa história, do nosso segmento, ela é o que vai dar base ou vai nos impulsionar na nossa caminhada histórica. Para a gente poder responder o que é a justificação, o pastor Exaltino, na sua revista, na lição, ele propõe que façamos dois tipos de definição. Primeiro, uma definição semântica. O que é uma definição semântica? É uma definição a respeito da própria palavra. E uma definição teológica. Então vamos lá. Uma definição semântica de justificação. Ele vai dizer o seguinte, o próprio pastor Exaltino: justificação é o ato de justificar. O termo hebraico para justificação é a palavra tsadak, que significa tornar reto, tornar alguém ou algum caminho reto. No grego, o termo correspondente é dikaiô, com um sentido mais jurídico, com esse pensamento mais de um termo jurídico, que significa absolver, declarar inocente, o oposto exato de condenar. Em termos de palavra, justificação é o ato de alguém ser tornado reto diante de Deus, ser absolvido de sua culpa, ok? Então, semanticamente, a partir da semântica, do significado da palavra justificação, chegamos a essa conclusão, de que justificação é o ato de alguém ser tornado reto e diante de Deus,
e de ser absolvido de suas culpas. E teologicamente, qual é a definição teológica de justificação? Bem, meus irmãos, eu só vou compartilhar porque a lição propõe a gente fazer esse esqueminha. Porque, a não ser que você volte várias vezes para você gravar essa definição teológica. Mas vamos lá. A definição teológica de justificação é que a teologia vai dizer que justificação é o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e os reputa retos gratuitamente por sua graça mediante a fé em Cristo, à base não de suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou seu sangue inocente a favor dos mesmos, a saber, o Senhor Jesus. Tem uma definição também muito interessante do pastor John Piper, que ele vai dizer o seguinte a respeito da justificação, que a verdade bíblica da justificação afirma que meu resgate do pecado e da ira de Deus é antes de tudo um resgate jurídico e não apenas um resgate moral. Primeiro, sou legalmente absolvido da culpa e como crédito recebo uma retidão que não me pertence. Isto é, sou declarado justo no tribunal celestial, no qual Deus se assenta como juiz, e sem essa justificação eu seria condenado pela lei divina. Este é o significado do termo justificar. Não é tornar justo, mas declarar justo. Portanto, de acordo com John Piper, teologicamente a gente pode dizer que justificação é Cristo pagando o preço do nosso pecado, assumindo o nosso lugar, e, ao mesmo tempo, nos oferecendo uma retidão que não nos pertencia. Ele assume a nossa culpa e nos dá a sua retidão. É mais ou menos isso. Trocando em miúdos, teologicamente, é essa a definição de justificação. Pois bem, a doutrina da justificação trata, portanto, desta questão. Como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode ser declarado inocente? Somos pecadores e estamos condenados. Disto sabemos. Agora, como obter a absolvição para os nossos pecados? Bem, para a gente poder entender melhor, biblicamente, o que é a justificação, nós precisamos pensar em duas coisas. Precisamos pensar sobre a justiça de Deus e precisamos pensar sobre a graça de Deus. Para eu e você podermos entender a justificação, é necessário nós fazermos menção da justiça e da graça de Deus, ok? Então eu peço que você preste bastante atenção, porque hoje em dia a gente não tem muito se atentado à importância dessa doutrina. Repito, a redescoberta dessa doutrina, ela deu um impulso à origem da Reforma Protestante. E quando hoje a gente vê o movimento evangélico fazendo um retrocesso semelhante ao dos dias da Reforma, fazendo com que o movimento evangélico precise de uma nova reforma, é muito importante eu e você estarmos atentos ao significado de justificação pela fé somente. Então, vamos lá, para a gente poder entender a justificação pela fé, é preciso então pensarmos na justiça de Deus e pensarmos na graça de Deus. O que a justiça de Deus diz sobre a questão da justificação ou da questão do pecado? Vamos lá. A justiça de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. A justiça de Deus, ela diz isso. A alma que pecar, essa morrerá. Então vamos movimentar o texto bíblico aí. Gênesis, abra lá, por favor. Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, versículos do 15 ao 17. Espero que você tenha a sua Bíblia aí perto de você. Se não tiver, corre, pegue a sua Bíblia. Nós vamos ler o texto bíblico. Vamos lá, Gênesis 2, do 15 ao 17, que diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem
e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, qual era o padrão instituído por Deus lá no Éden? Deus planta o jardim, mas há uma árvore, o fruto da árvore de um jardim, que é chamado de árvore da ciência, ou árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem poderia comer livremente de qualquer fruto, de qualquer árvore, exceto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente conhece a história e sabe muito bem que Satanás ele vai tentar o homem e a mulher para que comam do fruto dessa árvore. Porque o juízo estabelecido por Deus era: do dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês morrerão. Mas a serpente, ela distorce a palavra de Deus. E quando a serpente aborda Adão e Eva, vai dizer o que para Eva? Olha, vocês não vão morrer coisa nenhuma. O que vai acontecer é que se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês serão semelhantes a Deus. Na verdade, vocês vão se tornar seres divinos. E vocês serão conhecedores de todo bem, conhecedores de todas as coisas, conhecedores também do mal, de tudo que acontece. O problema é que havia uma verdade maior. Não estava em pauta, em jogo, em xeque a questão apenas da morte física. Havia a questão da morte espiritual. E o que é morte espiritual? Morte espiritual é separação. Quando há esse enfoque de morte, temos sempre o pensamento de separação. E de fato é isso. Quando alguém querido nosso morre, o que acontece? Há uma separação afetiva, enfim, presencial entre nós e aquela pessoa que a gente ama. A morte dá essa ideia de ruptura. E quando Deus disse que se um homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreria, é que haveria uma ruptura no relacionamento do homem com Deus. E foi o que aconteceu. O homem comeu, mas ele não morreu fisicamente na hora. Ele não caiu fulminado logo depois de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não, ele começou a experimentar um processo de degradação. Primeiro ele percebeu que estava nua, a mulher percebeu que estava nua, tiveram vergonha, ouviram a voz de Deus e tiveram medo da voz de Deus, começaram a lançar culpa um diante do outro. A culpa não é minha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher vai dizer: a culpa não é minha, a culpa é da serpente. Então há um momento de separação também, de ruptura relacional. A criação começa a sofrer as consequências, de maneira que agora o homem deveria lavrar o solo, porque agora com o suor ele deveria obter o seu sustento. Ou seja, agora ele teria que lavrar a terra, porque antes ele não precisava lavrar a terra, não tinha cardos, não tinha abrolhos. Agora tem lá um monte de espinheiro para ele arrancar da terra, porque agora maldita é a terra por tua causa. Essa é a consequência do pecado. E o que acontece? Adão e Eva, eles são expulsos do jardim, para que eles fosse vetado a eles acesso à árvore da vida. Então Deus ele expulsa o homem e a mulher do jardim, daquele lugar de comunhão com Deus, porque no dia em que vocês comerem do fruto, vocês morrerão. Isto é, haverá ruptura. E é de fato o que aconteceu. Houve ruptura. A morte se estabelece. E a partir daí, inclusive a morte física se estabelece. De maneira que o homem agora que morre sem Cristo está também condenado à morte em todos os sentidos. E aí a gente vai chegar no Novo Testamento, em Romanos 3:23, que a gente leu agora há pouco, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo pecou. Porque Romanos 3 também, versículo 10, vai dizer que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus.
Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Portanto, o que a justiça de Deus assevera sobre essa questão do pecado humano? Que a alma que pecar, essa morrerá. Está lá muito bem claramente exposto em todo o capítulo 18 de Ezequiel. O homem que pecar, esse morrerá. Então o pecado, o salário que o pecado nos traz, a paga do pecado é morte, é ruptura com Deus. Ruptura com Deus. Não tem esse negócio de que o pecado não vai afetar o relacionamento de ninguém com Deus. O pecado mata. E a justiça de Deus exige isso. Deus, em sua justiça, exige a morte do pecador. Só que eu disse que se a gente para pensar na questão da justificação, não basta somente pensar na questão da justiça divina. Há uma outra questão que a gente tem que pensar, é sobre a graça. Se a gente fica focado só na justiça, estamos perdidos. Eu e você, qualquer um de nós, estamos perdidos. Mas louvado seja Deus, que Deus também nos trata com a sua graça. Porque se ele exercesse apenas a justiça dele, ou seja, Adão e Eva, vocês estão expulsos. Ninguém estava aqui para contar história. Nem eu, nem você. Ninguém. Não teria salvação para ninguém. Porque ninguém pode se salvar. Ninguém pode se auto-justificar. E Deus, sabendo disso, ele então nos trata com a sua graça. E aí a gente percebe que a graça de Deus, se por um lado a justiça de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá, a graça de Deus nos diz o seguinte: ao invés de Deus matar, Deus optou por morrer para prover justificação para os pecadores. Vou repetir. Se por um lado a justiça de Deus diz a alma que pecar, essa morrerá, a graça, por outro lado, vai nos dizer que ao invés de matar, Deus optou por morrer, por dar a sua vida para prover justificação aos pecadores. E isso, pelo que eu acabei de falar agora há pouco, ninguém pode se auto-justificar. Ninguém é auto-justificável. Eu não posso me justificar. Qual era a angústia de Lutero, que a gente falou no início? A angústia de Lutero era essa. Ele sempre, quando olhava para a justiça de Deus, ele ficava apavorado. A palavra justiça trazia pavor à alma dele. Ele tentava de todas as maneiras, e essa angústia não era só dele, era de tantos homens e mulheres dos seus dias, de tantos ainda nos dias de hoje, que tentam se auto-justificar. Lutero tentava se auto-justificar através de autoflagelações, se chicoteando, se auto-penitenciando, subindo escadas de joelhos, castigando o seu corpo. Mas ele percebia que nada disso resolvia o problema da sua culpa. Porque problema de culpa não se resolve se martirizando. Isso é uma tentativa de se auto-justificar. E o Deus que poderia me martirizar, me matar, ele preferiu me oferecer uma proposta de graça. Uma proposta da sua graça. Porque ele sabe que ninguém pode se auto-justificar. Ninguém. Nós somos justificados através de Jesus. Não é à toa que Paulo vai dizer, depois dele expor, é muito interessante você ler Romanos capítulo 7, que Romanos 7, Paulo vai falar desse conflito que há, do bem que eu quero fazer, mas eu consigo fazer, mas do mal que eu não quero fazer, e esse eu acabo fazendo. E aí ele vai falar da crise que há dentro de nós, e aí ele vai terminar o capítulo 7 de Romanos, lá na altura do verso 25, dizendo: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Mas graças a Deus por Ele. Porque é Ele quem pode nos dar justificação. É Ele quem me justifica, é Ele quem te justifica. Ninguém se justifica. Religião não nos justifica. Não nos justifica. Tem gente que trabalha ainda com essa base.
Que acha, não, se eu não faltar culto nenhum esse mês, então eu vou ser auto-justificado. Se eu der tantas cestas básicas, eu vou ser justificado. Meu irmão, isso tudo é muito bom. Você poder ser assíduo aos cultos, de você poder ser benevolente com os outros, de você poder ajudar os outros, mas isso, nada disso nos justifica. Quem nos justifica somente é Jesus. E eu quero ler com você alguns textos que vai nos provar de que, a fim de abrir um caminho para nos salvar, Deus enviou seu Filho, a fim de viver uma vida humano-divina, perfeita, e de morrer uma morte de obediência. E olha só o que vai nos dizer os seguintes textos. Jeremias 23, abra primeiramente aí em Jeremias 23, versículos 5 e 6. Há uma profecia messiânica. Por isso que eu disse no início que a doutrina da justificação ela nos ajuda a entender não somente outros textos apostólicos que falam da justiça de Deus, a doutrina da justificação pela fé através de Paulo, ela não somente nos ajuda a entender pensamentos de outros apóstolos sobre esse tema, mas também textos do Antigo Testamento que falam sobre a justificação. E olha só o que diz Jeremias 23, versículos 5 e 6, que fala de Jesus. Olha só, que vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Ele vai ser um renovo justo. E rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Como Jesus seria chamado? Senhor, Justiça Nossa. Porque Ele é quem pode nos justificar. É interessante que eu sempre li esse texto numa perspectiva de justiça, apenas uma justiça social, ou de uma justiça que será instaurada plenamente no futuro. Mas só que quando a gente fala que ele será Senhor Justiça Nossa, também está incluído o ato dele como justificador de pecadores, certo? De que é ele quem pode justificar, tornar reto, ou tornar reto um pecador diante de Deus, ou absolver um culpado pecador diante de Deus, que é esse o significado semântico dessas palavras, da palavra justificação. Olha só o que diz também 1 Coríntios 1,30. 1 Coríntios 1,30. Vamos lá, meus irmãos, a fim da gente poder perceber que Jesus é a nossa justiça. A nossa justiça está em Jesus. Somos justificados através dele. 1 Coríntios 1,30. Olha só o que diz. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Eu não tenho do que me gloriar, porque até a minha justiça está em Jesus. Ele é a nossa justiça. Ele se tornou, da parte de Deus, justiça para poder me salvar, ok? Mateus capítulo 3. Abra lá, por favor. Mateus 3. Acho muito interessante isso aqui. Mateus capítulo 3. Olha só dos versos do 13 ao 15. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
E ele o admitiu. Meus irmãos, Jesus veio para cumprir toda a justiça. E é interessante que ele deixou bem claro isso já lá no iníciozinho do seu ministério. Quando vai ser batizado por João Batista fala, mas eu não sou digno de te batizar. O senhor que tem que me batizar. Ele fala, mas deixa assim, porque me convém cumprir toda a justiça. Jesus está dizendo que ele veio satisfazer plenamente os requisitos da justiça divina. Veja bem, a gente falou que a justiça, através de sua justiça, Deus nos diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus veio para satisfazer os requisitos da justiça de Deus. Isso quer dizer que ele veio viver uma vida totalmente justa e reta, coisa que ninguém conseguia, e ele veio para ser o castigo pelos nossos pecados. Então a gente precisa olhar por essas duas questões, de que dizer que Jesus é a nossa justificação, de que ele se tornou da parte de Deus justiça, de que ele é o Senhor justiça nossa, de que ele é aquele que viria cumprir toda a justiça de Deus, faz com que a gente olhe para a obra da justificação de duas maneiras. De que dessa maneira Cristo ele se tornou o castigo substitutivo pelos nossos pecados, e ele também veio ser o cumpridor substitutivo de nossa retidão. Então vamos lá. Como castigo substitutivo de nossos pecados, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 vai dizer o seguinte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Abra aí o texto bíblico. 1 Coríntios 15, 3. Olha só o que diz. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele morreu pelos nossos pecados. Agora abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3, 18. Onde fica clara essa questão da substituição. Ele veio nos substituir na questão do castigo pelos nossos pecados. Olha que texto claro está aqui. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então a gente percebe aqui que Jesus ele veio fazer o quê? Ele veio morrer pelos nossos pecados. Ele veio morrer em nosso lugar. Porque o que diz a lei justa de Deus? A alma que pecar, essa morrerá. Então, para que eu não morresse, para que eu não fosse sentenciado eternamente, ele veio receber sobre si o castigo que era para mim e para você. O juízo que deveria cair sobre a minha vida caiu sobre Jesus na cruz. Então, quando Jesus ele morre, é o justo morrendo no lugar do pecador. Para que eu, pecador, não viesse morrer, ele assume o meu lugar. Isso é castigo substituto. Ele é aquele que me substitui, ok? É como se eu fosse condenado à pena de morte. Vamos lá, vamos supor que sou um cidadão americano. E dependendo lá do estado, lá tem essa questão também, né? Você é condenado à pena de morte. Vamos lá, cadeira elétrica. Vamos supor isso. E então estou condenado. É como se Jesus ele assumisse a minha condenação. Como que dizendo, não, liberte ele. Você pode libertá-lo que eu pago a pena dele. Porque ele não é capaz de pagar essa pena. Ou seja, é alguém que é condenado
sumariamente, mas vem uma outra pessoa e assume o lugar dela. Foi isso que Jesus fez. Ele assumiu o nosso lugar. Ele sentou na cadeira elétrica. Ele recebeu a injeção letal. Ele morreu morte de cruz. Ok? Então, ele vem para morrer a nossa morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquele castigo era para mim. Mas ele recebeu. Porque ele vem cumprir, ele vem satisfazer plenamente o que paliativamente os sacrifícios faziam, tinham função no Antigo Testamento. Vocês lembram que os sacrifícios, eles eram oferecidos da seguinte maneira: o animal ele tinha que ser sem defeito, sem mácula, e ele representava o quê? Ele representava o pecador. Então, quando o camarada chegava lá, o fiel chegava diante do sacerdote com o seu animal para ser sacrificado, aquilo ali simbolizava o seguinte: o ofertante, o fiel, tinha esse pensamento: eu é que tinha que estar sendo imolado sobre esse altar, eu é que tinha que estar morrendo, mas esse animal, ele está recebendo o castigo que é meu. A palavra de Deus deixa bem claro que o sangue daqueles animais, eles jamais removeram o pecado de quem quer que seja. Eles sempre apontavam para um sacrifício que seria oferecido futuramente. E é o que o próprio Pedro vai dizer: ele morreu de uma vez por todas. Ele foi sacrificado. Jesus, ele é o sacrifício definitivo de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que veio e foi sacrificado para poder satisfazer a justiça divina. Ok, meus irmãos? Então tenhamos isso em mente. Ele satisfaz a justiça divina se sacrificando, morrendo a nossa morte. Mas ele também, ele veio ser cumpridor substituto de nossa retidão. Ele não somente veio receber um castigo em nosso lugar, como também ele veio obedecer integralmente à lei no nosso lugar. Tá vendo só, meus irmãos? Que coisa extraordinária não é a obra da justificação? Quando ele diz que ele veio cumprir toda a justiça de Deus, que assim era necessário, não estava ali um foco apenas na sua morte, mas também na sua vida. Ele veio obedecer integralmente à lei, coisa que a gente jamais conseguiria. Tem gente que vai defender que algumas pessoas conseguiram. Eu vou te dizer uma coisa: ninguém jamais conseguiu. E a palavra de Deus vai dizer, Gálatas 4:4, que Jesus já nasce debaixo da lei. Ele é nascido sob a lei, debaixo da lei. E Mateus 5,17, Jesus vai dizer algo muito importante aqui. Abra aí, por favor, Mateus 5,17. Para a gente poder entender essa questão de que Jesus veio ser o cumpridor substituto de nossa retidão também. Mateus 5,17. Ele vai dizer: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Quando Jesus está dizendo que ele veio para cumprir, que ele veio obedecer, ele veio se submeter a tudo aquilo que a lei pedia para o ser humano. E ele veio se submeter à lei, ele veio para poder obedecer, porque nenhum ser humano conseguia obedecer à lei. Ok? Então ele veio obedecer em nosso lugar. Eu acho isso extraordinário, meus irmãos. Não sei se isso mexe com o seu coração. Isso me humilha e me alegra. Me humilha porque eu olho que o quanto limitado eu sou, jamais conseguiria fazer essas coisas. Jamais poderia me auto-justificar. Mas também me alegro em saber que Jesus fez isso por mim. É esse misto de sentimentos. Eu sou humilhado, mas também ao mesmo tempo eu sou valorizado. Eu me humilho, mas também me alegro por tamanho amor que Deus tem por mim e por você. Ele veio então, ele não veio simplesmente revogar, ele veio para obedecer. Obedecer em meu lugar, em seu lugar. Alguém vai dizer: pastor, mas isso é bobagem. Mas olha só o que diz Romanos 5. Abra aí, Romanos 5. Romanos 5, versos 18 e 19. Romanos 5, versos 18 e 19.
que vai dizer, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, está falando aqui do pecado de Adão, sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, agora está falando de Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, pela desobediência de Adão, todo mundo se torna pecador. Agora, pela obediência de Cristo, eu e você podemos ser tornados retos, declarados retos diante de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Somos tornados retos, somos absolvidos de nossa culpa porque Jesus obedeceu. Ele obedeceu em tudo. Ele satisfez a justiça de Deus mediante a lei. Isso é maravilhoso. Outros textos que eu queria ler também é 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Que vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Filipenses 3, verso 9. Paulo está dizendo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E eu quero encerrar esse ponto falando de Isaías 53, famosa profecia messiânica de Isaías 53. Aborda muito essa questão da justiça de Deus aqui. Isaías 53, a partir do verso 4. Abra aí a sua Bíblia, que vai dizer, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como um se desviava pelo caminho, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, ele jamais pecou. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, quando ele der a sua vida como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isso é justificação. É o justo que morre pelos injustos, que satisfaz a justiça de Deus, morrendo em meu lugar e em seu lugar. E ele não somente leva sobre si a nossa condenação, como ele também nos oferece a sua retidão. Então, justificação é isso. É Jesus morrendo a nossa morte para nos dar a sua vida. É ele levando sobre si a nossa morte e nos ofertando a sua retidão. De maneira que,
Quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus, somos perdoados, somos absolvidos, o que os olhos de Deus enxergam sobre nós não é a nossa retidão, é a retidão de Jesus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Maravilhoso. Eu não sei se isso mexe no seu coração. Isso acaba com as nossas crises. A gente fica aí querendo se auto-justificar. Meu Deus, eu tenho que fazer tudo direitinho. Realmente, eu tenho que fazer tudo direitinho. Mas não é esse tudo direitinho porque estou baseado na minha retidão. Não. Quando Deus olha para a minha vida, Ele vê a retidão de Cristo sobre a minha vida. Ok? Ele vê dessa maneira a retidão de Cristo sobre a minha vida. Assim, diante do tribunal de Deus, minha culpa pelo pecado é removida pelo sangue de Cristo. Porque Efésios 1:7 vai dizer: nele temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão das nossas transgressões. E assim também eu tenho direito ao céu, através da justificação, através da obediência de Cristo. Porque a palavra de Deus vai dizer que pela obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. A justificação pode ser resumida numa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. É isso. O que é justificação? É Deus perdoando os pecados de quem crê em Jesus Cristo. A ideia é de um culpado condenado diante de um tribunal, mas que é declarado inocente. Exatamente isso. Eu era culpado, mas eu entendo que Jesus morreu por mim. Eu fui convencido disso, de que eu sou culpado. Eu tenho que assumir minha culpa, me arrepender dos meus pecados e confiar na graça de Jesus. Crer nele. Confiar que só ele pode me absolver diante do juiz de todo o universo. E só ele pode transformar a minha vida. Olha só o que diz Romanos capítulo 4. Estamos partindo para o final, tá, irmãos? Tenho mais aí alguns minutinhos de paciência. Romanos capítulo 4, olha só o que diz. Romanos 4, versos do 5 a 8. Romanos 4, do 5 a 8. Vai dizer: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E aí ele vai dizer: vós, pois, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Ou seja, da mesma maneira que Abraão foi justificado por crer, qualquer um de nós também somos justificados por crer. Nós cremos e isso nos é imputado como justiça. Nós recebemos a justificação ao crermos que Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Ok, meus irmãos? Isso é justificação. Agora, sempre nós iremos nos apropriar da justificação pela fé. Por isso que o nome que damos à doutrina é justificação pela fé somente. Somente pela fé, somente por crer é que nós seremos justificados. Ninguém é justificado por obras. Nós somos justificados mediante a fé. E para terminar, eu queria falar quais são os efeitos da justificação. Numa leitura muito simples de Romanos capítulo 5. Olha só, Romanos 5. Espero que esteja sendo claro para você aí o estudo, tá bom? Espero mesmo. Porque essa é uma doutrina muito, muito bacana da gente estudar. Romanos 5, a partir do verso 1. Quais são os efeitos da justificação? Bem, primeiramente, o primeiro efeito da justificação é a paz com Deus. Romanos 5:1.
Ele vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados pela fé, mediante a fé. E quando nós somos justificados, nós passamos a ter paz com Deus. Porque semana passada nós aprendemos sobre a reconciliação. Isso quer dizer que o homem pecador sem Deus, ele é inimigo de Deus. Há uma inimizade entre o homem e Deus, que é só satisfeita através de Jesus. Nós somos reconciliados através de Jesus. E quando somos justificados, nós passamos a ter uma paz com Deus. Veja que aqui não está falando da paz de Deus, mas paz com. É uma paz relacional. Tem a ver com relacionamento, ok? Relacionamento. Então, quando nós somos justificados, nós passamos a ter paz com Deus. Essa é a primeira grande bênção da justificação. Passamos a ter paz com Ele. A inimizade é desfeita. Segundo, além de termos paz com Deus, passamos a ter acesso à graça de Deus, bem como expectativa da glória eterna. Olha só o que vai dizer o verso 2. De que nós passamos a ter paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo que passamos a ter paz com Deus através de Jesus, e através de Jesus, pela fé, temos acesso à graça de Deus, graça que nos firma, graça que nos dá segurança, graça que nos firma. E gloriamo-nos, isto é, passamos a nos alegrar na esperança da glória de Deus. Passamos a ter esperança de que iremos desfrutar da glória celeste. E aí no verso 3 até o verso 5, ele vai dizer que a justificação gera alegria no sofrimento. Alegria no sofrimento. Porque olha só o que ele vai dizer a partir do verso 3. E não somente isto, olha só. Não bastasse essas maravilhosas bênçãos, ele vai dizer, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Isto é, nos alegramos nas próprias tribulações. Rapaz, isso aqui é maravilhoso, mano. Por isso que a gente tem que ler Bíblia. Por isso que a gente tem que voltar a ter o linguajar bíblico, largar esse evangeliquez sem sentido e parar da gente ficar repetindo jargão evangélico irrefletidamente. Tem um monte de jargão por aí que não corresponde à realidade bíblica. Ele está dizendo aqui, nós passamos a nos alegrar nas próprias tribulações. De maneira que, ele vai dizer, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação gera perseverança. E a perseverança gera experiência. E a experiência, ela produz esperança. Veja que uma coisa está intricada à outra. É a tribulação que traz perseverança, perseverança, esperança, esperança, experiência. E no início do verso 5 ele vai dizer, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. E aí ele vai falar, vai entrar numa outra seara. Além da alegria no sofrimento, a justificação pela fé, ela nos traz o derramamento do amor de Deus em nosso coração. Por isso, irmãos, antes de entrar na questão do derramamento do amor de Deus no nosso coração, quando a gente fala de alegria em meio ao sofrimento, isso só é possível para alguém que foi justificado por Deus, para alguém que foi justificado por Cristo. Por isso que a gente muitas das vezes vai visitar um crente fiel num leito de enfermidade e a gente sai de lá edificado porque é contagiado por uma presença alegre de Deus no meio do sofrimento. Por isso que a gente é abençoado quando vai visitar alguém que é de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, aquela pessoa consegue exalar a graça do Senhor no seu viver. Porque ela está debaixo da justiça de Cristo. Ela sabe que qualquer coisa na sua vida, depois da justificação, será lucro. Qualquer coisa. A maior bênção já foi recebida, que é a salvação.
Mas falando do derramamento do amor de Cristo, ele vai dizer aí no verso 5 que a gente leu, que o amor de Cristo, o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Nós passamos até o derramamento do amor de Deus no nosso coração de maneira contínua, porque Cristo, verso 6, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor ele é derramado constantemente em nosso coração pelo Espírito. O Espírito tem uma obra de derramamento de amor na nossa alma. Infelizmente, hoje as pessoas atribuem o Espírito Santo apenas a experiências, daquelas experiências, grandes, aquelas coisas que só faz o indivíduo rodopiar para lá e para cá, que aquelas coisas assim, fantásticas. Mas o Espírito tem uma obra muito mais profunda. O Espírito derrama amor no coração. Porque de nada adianta o camarada rodopiar, o camarada demonstrar tanta coisa fantástica se ele não amar. Uma outra coisa que a justificação faz com a gente é a certeza da glorificação. A certeza de que eu um dia estarei na eternidade. Porque ele vai dizer, verso 9 e 10, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira. Porque, verso 10, se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele está dizendo, quando eu era inimigo, se ele me salvou quando eu era inimigo dele, então, mas agora, já estando reconciliado, ele me manterá salvo. Por isso, meu irmão, minha irmã, é que esse pastor aqui não crê em perda de salvação. O texto é claro, vai dizer que ele vai me manter salvo. Ok? E a última coisa que ele vai dizer é que a justificação vai trazer alegria de Deus para a minha vida. Alegria. Verso 11, ele vai dizer, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus. Nos alegramos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora recebemos a reconciliação. Alguém que é justificado pela fé, mediante a fé, passa a se alegrar em Deus. Deus é a minha alegria. Deus é a minha alegria. Minha alegria não está naquilo que Deus me dá, é o próprio Deus. É lamentável. Hoje em dia, meus irmãos, a gente vê que tanta gente só segue Deus se Deus der alguma coisa para ele. Se alguém não entendeu nada, alguém que só se alegra se Deus der alguma coisa, ou se for beneficiado de alguma maneira. Isso é coisa de criança mimada. Isso é coisa de criança mimada. A nossa alegria está no Senhor. E quem é justificado aprende isso. Reconhece isso. Ele é a minha alegria. Ele é o meu maior tesouro. Ele é a maior bênção que eu poderia ter. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo, meus irmãos. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Ele é o maior tesouro que eu tenho. E espero que esse estudo, um pouquinho longo, possa ter trazido à sua memória, à sua mente, essa percepção. Se a gente olhar apenas para a justiça de Deus, ninguém sobra vivo. Mas olhe também para a graça. Porque através da graça Deus nos diz, eu podia ter matado você. Aquela conversa franca, sabe? Aquela conversa franca de amigo para amigo. Deus dizendo para a gente, olha, eu podia ter acabado com você. Mas eu preferi dar a minha vida, a vida do meu filho, em resgate de cada um de vocês. Louvado seja Deus. A justificação nos diz isso. Deus poderia ter matado toda a alma pecadora, porque a alma que pecar, essa morrerá. Mas em sua graça, ele preferiu morrer do que matar.
de maneira que agora aquele que crê nessa verdade, por ela é transformada. Aquele que crê, por ela é transformado. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar com você, eu quero orar com você para agradecermos. Agradecermos porque o justo morreu por esse injusto aqui. Então é o momento de você agradecer, você que já foi reconciliado com Deus, agradeça por isso. Você que está assistindo esse estudo, mas que ainda não foi reconciliado com Deus, você não pode ser justificado por obras próprias. Você não pode se justificar. Aquilo que você tem na sua conta bancária não pode pagar o seu perdão. Você não pode barganhar o seu perdão. Até mesmo o seu comportamento de bom moço ou de boa moça não pode te dar perdão. Porque tem gente que fala, não, eu sou gente boa, eu não vou no baile nenhum, eu não fumo, não bebo, não cheiro. Isso não quer dizer nada. Que bom que você não fuma, que você não bebe, que você não cheira. Continue assim. Mas isso não salva ninguém. Ninguém é salvo por obedecer. Os salvos obedecem, mas ninguém é salvo por tentar obedecer. Ok? A gente viu isso há 2 estudos atrás. Ninguém é salvo por tentar obedecer. Somos salvos apenas pela graça. Apenas pela graça. E pela fé nós recebemos a graça de Deus. A justiça de Deus. Somos justificados. E a partir daí, passamos a viver uma vida de obediência. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, creia que Ele fez isso tudo para poder alcançar o seu coração. Vamos orar? Ore por aquele familiar, ore por aquele amigo, ore por aquelas pessoas próximas de você que ainda não se renderam a Cristo. As nossas orações fazem parte de todo esse processo salvífico. Quando oramos por alguém, nós colocamos aquela pessoa como alvo da graça de Deus. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos por esse estudo, te agradecemos por essa palavra. Eu espero em Ti que tudo tenha sido exposto com clareza ao coração dos meus irmãos. E aquilo que possa ter ficado obscuro possa se tornar nítido, claro ao coração e à mente dos meus irmãos, através da comunhão e da busca deles na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque se o Senhor nos tratasse apenas baseado na Tua justiça, nenhum de nós teríamos esperança. Porque sabemos que a Tua justiça requer a morte do pecador. Mas obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor optou em dar o Teu Filho a cada um de nós. O Senhor optou em enviar o Seu Filho para que Ele pudesse assumir o nosso lugar. E através de Sua vida reta, a Sua retidão fosse oferecida a cada um de nós. Pai, obrigado, porque Ele recebeu sobre si os nossos pecados, para derramar sobre as nossas vidas a retidão dEle. E obrigado porque hoje somos declarados justos, não por qualquer mérito nosso. Somos declarados justos por causa da Tua graça, por causa de Teu Filho amado. Louvado seja o Teu santo nome. E te peço, Pai, que se há alguém assistindo esse estudo que ainda não tenha entregado sua vida a Cristo, que essa pessoa possa ser convencida pelo Teu Espírito a respeito do Teu amor, da Tua graça e da Tua justiça, de maneira que essa pessoa, pela fé, possa receber a graça salvadora através de sua fé e de seu sincero arrependimento, essa vida possa ser justificada pela graça do Senhor. Te peço, ó Deus, por aqueles nossos amigos, familiares que ainda não se renderam aos Teus pés,
para que sejam alcançados pela mesma graça salvadora. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Logo mais, se Deus permitir, às 7h30 da noite, nós vamos ter uma nova live. E hoje nós vamos começar, estamos no mês de maio, né? Já estamos em maio, meus irmãos, já estamos em maio. Né? A gente, no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo aí no mundo, né? A gente nem vê o tempo passar direito. Já estamos em maio. Maio geralmente é mês da família, né? A gente sempre celebra o mês da família em nossa igreja. E nós vamos então tentar suprir, né? Nada é igual a gente poder estar juntos no templo, celebrando o mês da família, né? Então o que nós vamos fazer? Nos domingos, à noite, vamos sempre ter um papo de família, ok? Assim vai ser chamado as nossas lives, papos de família. Então, hoje à noite a gente vai trazer uma palavra sobre família, para as nossas famílias. Então eu peço que você possa compartilhar com alguém essa notícia, que possamos logo mais 7h30 da noite nos reunirmos novamente, aqui por essa mesma ferramenta do Facebook, para a gente poder compartilhar uma palavra para as nossas famílias, sobre famílias, para a glória do nosso Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, se Deus permitir, hoje, 7h30 da noite, estaremos juntos. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê um bom domingo a todos, que Deus cubra a todos com a sua graça. Amém. Amém.